E o futuro de Everton Ribeiro vai se definindo. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses dois temas e conta também que o Flamengo reabre negociações com o Gustavo Scarpa e muita coisa legal para você saber a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Quero falar agora sobre Gabriel Veron, notícia exclusiva. O ex-atacante do Palmeiras, formado na base alviverde, pode voltar ao Brasil em janeiro. Interessante detalhar essa história. Jogador de 21 anos de idade acabou perdendo espaço no Porto. Teve 2 lesões desde o início dessa temporada, até por isso nem estreou pelo time principal. Esteve em campo apenas uma vez pelo Porto B. Ele se recuperava de uma contusão sofrida no período de férias, foi reestrear no Porto B e acabou se machucando de novo. Agora, quase 6 meses depois, desde que se reapresentou, ele enfim tem condições de jogo, mas não tem mais tido oportunidades no time principal. Até por isso, o Porto cogita emprestá-lo. E 5 clubes brasileiros da primeira divisão já demonstraram a intenção de ficar com o jogador por empréstimo de pelo menos uma temporada. Antes de gravar o vídeo, até liguei para o Lupércio, que é representante do Gabriel Veron. O Lupércio não quis dar muitos detalhes sobre essa história, disse que é tudo muito embrionário, mas não descartou a possibilidade de o Veron se mudar para o Brasil já na janela de janeiro, tá? Importante contar que ele havia sido adquirido pelo Porto em julho de 2022 por 10 milhões de euros. Em sua primeira temporada em solo português, foram 26 partidas com um gol e mais 4 assistências. Gabriel Veron caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e avalie. Hora de falar sobre o Flamengo, informação importante. O rubro-negro decidiu reabrir conversas com Scarpa, mais um clube interessado em repatriar o ex-jogador do Palmeiras. Atlético Mineiro, Internacional, Vasco e agora o Flamengo são os principais candidatos. O Flá já havia feito uma consulta na metade do ano. Na oportunidade, o Scarpa decidiu ou preferiu trocar o Nottingham Forest pelo Olympiacos por empréstimo. O vínculo dele com o clube grego se encerra em junho do ano que vem. Tá claro para mim que o Scarpa está fazendo leilão e aguardando pela melhor proposta, não só financeira, mas também de projeto para voltar ao Brasil. O Tite é a favor da contratação do Scarpa, pelo menos foi o que garantiu o pessoal do GE. Talvez o que pesasse contra o acerto do Scarpa com o Fla é a concorrência. Imagina que o meio-campo do Flamengo vai ter a Arrascaeta, De La Cruz, que já está contratado, o Everton Ribeiro é uma possibilidade, daqui a pouco eu falo sobre ele. Enfim, o Scarpa precisaria entender que se fechasse de fato com o Flamengo, iria para um clube onde talvez não jogasse com tanta frequência. Por falar no De La Cruz, só contar, disse para vocês alguns dias atrás que o negócio está sacramentado entre o Flamengo, entre o De La Cruz e o dono do Liverpool do Uruguai, que é dono de 50% dos direitos econômicos. Queria acrescentar uma informação, não será o Flamengo que fará o pagamento da multa rescisória, e sim o De La Cruz. O Flamengo está preparando o depósito do dinheiro na conta do De La Cruz para que ele possa fazer o pagamento da multa e rescindir seu contrato com o River Plate. A saideira do Flamengo, rubro-negro que segue tentando a contratação de Léo Ortiz, Fausto Vera é outra possibilidade, enfim, Flá trabalhando em várias frentes. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro, jogador que interessa a vários clubes brasileiros, Fluminense, Grêmio, São Paulo, Corinthians, são só alguns dos possíveis candidatos à contratação do meio atacante. Quero te atualizar sobre a situação real do jogador. O contrato do Everton com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e nos últimos dias o Flamengo enviou uma proposta ao Everton de prorrogação do contrato por uma temporada. Cabe agora ao Everton dizer se aceita ou não a permanência, mas há uma pegadinha nessa proposta. O Flamengo decidiu reduzir os vencimentos do Everton Ribeiro, que ganha até o fim desse ano R$1.250.000 mensais. Se ficar, ele vai ter de aceitar 1 ano em vez de 2, com essa redução salarial foi a condição imposta pelo rubro-negro. O Everton sabe que já perdeu espaço desde a chegada do Tite e a tendência é que tenha ainda menos oportunidades com o meio-campo, com, entre outros jogadores, o Nicolás de la Cruz. Então vai caber ao Everton Ribeiro tomar sua decisão. Ele está em férias ao lado da esposa e dos filhos. Essa decisão pode ser tomada muito em breve e outros clubes brasileiros acompanham com bastante interesse. Corinthians, por exemplo, é um real interessado. Nicola, mas e o São Paulo? Se o James Rodrigues não ficar, já contei para vocês que existe uma possibilidade de rescisão de contrato. O Everton Ribeiro cairia como uma luva no time do tricolor. Dorival Júnior é inclusive um entusiasta da ideia. Vídeo com informações do Flamengo, e no vídeo de agora a gente vai falar sobre De La Cruz. A imprensa argentina noticiou que o De La Cruz já assinou com o Flamengo. Será que é verdade? Nós vamos falar sobre isso.
Tem também novos nomes aparecendo aí no radar do Flamengo. Matias Vina, lateral. Gustavo Scarpa, aquele que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2022, atuando pelo Palmeiras, está na Europa. Flamengo de olho nesse jogador. Será que vai dar negócio? Nós falaremos sobre isso e muito mais no vídeo de agora. Já a gente vai falar sobre De La Cruz, se ele assinou ou não com o Flamengo, como a imprensa da Argentina noticiou, a gente vai contar para vocês. Mas antes, eu quero falar sobre o Gustavo Scarpa. O GE noticiou hoje que o Flamengo novamente consultou Gustavo Scarpa. Eu digo novamente porque no meio da temporada o Flamengo tentou a contratação dele e não conseguiu. Agora o Flamengo consultou. A verdade é o seguinte, o Gustavo Scarpa nesse momento, ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, foi emprestado ao Olympiacos da Grécia. Nesses dois times ele não teve um bom desempenho. E o mesmo dono, o mesmo dono, tanto do Olympiacos quanto do Nottingham Forest. O Nottingham Forest não deseja emprestar o jogador para nenhum outro clube, deseja vender e pede 4 milhões de euros para vender o jogador. Isso dá mais de 20 milhões de reais. Muita gente vai falar assim, poxa, mas o Gustavo Scarpa foi contratado por eles de graça, porque ele assinou um pré-contrato e saiu de graça do Palmeiras. Não foi de graça. Eles pagaram luvas altíssimas, negociaram salário, base salarial muito alta também. Então, o time inglês quer pelo menos recuperar uma parte desse investimento feito para contratar o Gustavo Scarpa. Por outro lado, o Gustavo Scarpa também não deseja voltar ao futebol brasileiro agora. O próprio presidente do Internacional, que acabou de ser eleito, ele falou sobre isso em uma entrevista, se não me engano, para a ESPN, falando que de fato tem interesse no Gustavo Scarpa, mas o Scarpa não tem o desejo de retornar agora para o futebol brasileiro. Outro clube que tentou a contratação dele recentemente foi o Atlético Mineiro, e o Flamengo consultou novamente. Na minha opinião, seria uma boa contratação para a vaga do Everton Ribeiro, por exemplo. Por quê? Arrascaeta e De La Cruz são dois jogadores que pertencem à seleção uruguaia e são convocados com uma certa frequência. Em 2024, o futebol brasileiro não vai parar durante a Copa América. Então vamos botar aí, partindo do suposto que o Flamengo vai perder pelo menos Arrascaeta e De La Cruz. O De La Cruz sendo contratado, obviamente. Tendo o Gustavo Scarpa, seria uma boa peça ali para substituir. Ter uma peça ali no elenco para poder jogar na ausência desses dois jogadores. A VNI e o Everton Ribeiro é uma incógnita, a gente não sabe se vai renovar. Repito, hoje está desse jeito, o Flamengo fez a proposta por 1 ano de renovação de contrato e o jogador ainda não deu a resposta, o Flamengo aguarda a resposta. Se quiser, ótimo, se não quiser também, beijo, tchau, obrigado por tudo, e é assim que tem que ser. Eu acho que a diretoria está agindo de maneira correta. Eu, particularmente, eu nem renovaria, nem ofereceria mais 1 ano. Mas a diretoria ofereceu mais 1 ano e é isso. E o Everton Ribeiro vai decidir. Outro jogador que, segundo o Renan Moura, da Rádio Globo, está na mira do Flamengo, é o Matias Vina, que está em baixa na Itália. O Flamengo avalia uma investida no lateral esquerdo Matias Vina, que anda em baixa na Itália. O Uruguai tem contrato com a Roma até junho de 2026, mas está emprestado ao Sassuolo até o fim do primeiro semestre de 2024, com opção de compra. Para mim, bom jogador, passou recentemente pelo Palmeiras, gosto bastante dele, mas eu acho que, vendo essa notícia, ainda está bem distante, o Flamengo ainda nem abriu negociação. Mas, repito, segundo o Renan Moura, está na mira do Flamengo Matias Vina, que também é uruguaio. Olha o Flamengo montando aí uma seleção uruguaia. Por falar em uruguaio, vamos falar agora do De La Cruz, galera. Se ele assinou ou não, de fato, com o Flamengo esse contrato. Hoje veio uma notícia lá da Argentina dando conta que De La Cruz e o Flamengo já assinaram. E isso aí pipocou em todos os lugares, obviamente, muita gente me mandando mensagem, e a minha resposta foi sempre a mesma. Apurei no Flamengo, e no Flamengo me negaram que não tem contrato assinado. Flamengo e De La Cruz não assinaram nada ainda. Isso vai acontecer quando o De La Cruz assinar a rescisão dele com o River Plate, e aí depois o Flamengo assina com o jogador. Aí quando que ele vai assinar a rescisão? Galera, quando o Flamengo notificar o River Plate dizendo, olha, nós vamos depositar o valor da multa rescisória, 16 milhões de dólares, para contratar o De La Cruz. Me falaram no Flamengo que tudo já está sendo preparado para o anúncio, os departamentos envolvidos em anúncio de jogadores já estão trabalhando aí no material para poder divulgar quando receberem o ok. E me falaram também que a ideia é que o De La Cruz faça o jogo de despedida pelo River Plate no dia 22 de dezembro. Que, se eu não me engano, é o último jogo também
em 2023 do River Plate. Ele se despede e aí depois ele poderia fechar com o Flamengo. Mas é isso, gente, assim, questão de tempo para o De La Cruz ser contratado pelo Flamengo. Detalhes finais, repito o que eu falei no vídeo de ontem, acredito eu, que o Flamengo pode anunciar ou fechar a contratação pelo menos até o Natal, no dia 24, e aí seria um grande presente natalino para a torcida rubro-negra. Outra coisa, galera, muita gente me perguntou isso. Vene, se o Flamengo pagar a multa rescisória em 2023, esse valor sai do orçamento de 2023 ou já é de 2024? Pouco importa quando o Flamengo vai pagar a multa do De La Cruz. Se é em 2023 ainda ou se será em 2024. O orçamento de reforços de 2024 será impactado de toda forma, ainda que a contratação seja sacramentada até o fim desse ano. Eu estou esclarecendo isso porque muita gente acha o seguinte: se o Flamengo pagar a multa rescisória em 2023, esse valor da multa rescisória, 16 milhões de dólares, não vai ser descontado do valor que o Flamengo tem previsto em 2024 para fazer contratação. Não é assim que funciona, galera. Não é assim, senão seria muito mais fácil a vida do Flamengo. Independentemente de quando o Flamengo fizer o depósito para o River Plate do valor da multa rescisória, o orçamento de 2024 ele será impactado. Então, é isso. Rapaziada, ficamos aí com mais um giro de notícias do Flamengo. Informações importantíssimas aí traga pelo Jorge Nicola e Vene Casagrande. Informações aí em primeira mão sobre a questão do Matias Vina e também De La Cruz. Falando também sobre a possível investida do Gustavo Scarpa, que já foi descartada aí porque o Nottingham Forest não quer vender o atleta, não quer fazer negociação, na verdade, né? E também o Gustavo Scarpa não quer vir pro Brasil, então nem tem condições. O cara não quer, não vai vir. E é isso. Mas enfim, essa foi as notícias de agora aqui do Flamengo. Se você ficou no vídeo até agora, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa seu like pra estar fortalecendo a gente. Valeu? Um grande abraço no teu coração. Ótimo final de semana aí pra você e pra sua família. Fui! Tchau, tchau!